Olá, amigos do 12 Esportes. Hoje a entrevista mais do que especial com René Simões, ex-técnico do Coritiba, campeão histórico daquela Série B de 2007. O René é o nosso convidado especial para falar muito sobre o Coritiba. René, muito obrigado por atender o 12 Esportes. E você, como um nome importante dessa história do Coritiba, queria saber a sua opinião. Como que você vê o Coritiba hoje nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Um clube que deslanchou no início da competição, teve uma oscilação, mas agora recuperou a liderança da segunda divisão. Mais uma vez, obrigado por atender 12 Esportes. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os fãs 12 Esportes, né? E falar do Coritiba é sempre bom. Esse ano vai ser um ano muito especial na minha vida. Coritiba vai ser campeão e a Jamaica vai se classificar para a Copa do Mundo. Então, olha só, eu terei duas alegrias, dois motivos para comemorar e vou comemorar muito. O Coritiba teve um momento bom, um momento ruim e quem no Campeonato Brasileiro, na A ou na B, tem um campeonato ruim o tempo todo, esse vai cair, vai ser uma desgraça, ou tem um campeonato bom o tempo todo? Sempre tem. Eu gravei há pouco tempo e diz assim, calma, gente, vá lá no meu livro, Do Caos ao Topo, Uma Odisseia Coxa Branca, vocês vão ver que nós perdemos a 28ª rodada e perdemos a 29ª. A 28ª nós perdemos para o Fortaleza de 4-1, em que eu brinco que eu tive uma diarreia mental, porque eu fiz umas inovações no primeiro tempo, tomamos 4-0 no primeiro tempo, e corrigi tudo no intervalo, pedi desculpas aos jogadores, e depois perdemos para o CRB, e naquele do CRB foi um erro de logística muito grande, os voos complicados, dormimos pouco, mas perdemos 2 jogos. E foi um auê, né? Tivemos uma reunião tensa em Curitiba com a direção. Ainda bem que o presidente estava muito calmo, porque os outros estavam muito nervosos. E não, vai perder se perder o próximo jogo, vai ser demitido, que os 2 jogos são em casa. Eu disse, olha, vou ganhar os 2 jogos e eu vou me demitir. Foi muito interessante, porque nós nos classificamos, se eu não me engano, o segundo jogo foi Santo André, se eu não me engano, classificamos, e aí foi um tumulto, né? Acabou o jogo, todo mundo em volta de mim, eu com a cara de paisagem, não falava nada, e fui para a entrevista, não me demiti, a história foi linda, eu jamais ia me demitir naquele momento. René, que lições aquele Coritiba de 2007 pode dar para o Coritiba de hoje, que vive uma situação parecida na Série B? E que conselhos o senhor pode dar para o técnico Mozart? Olha, o Mozart está indo muito bem. Está indo muito bem. Se você pegar a campanha dele ano passado com o Mirassol, foi uma campanha muito parecida. E classificou, porque essa é a função da uma segunda divisão. E o treinador, eu vejo o pessoal reclamando muito do Moza, o Moza. Peraí, a Série B, e volta ao meu livro. Se você pegar o meu livro, você vai lá e eu digo assim, olha, agora eu descobri que uma Série B não se joga de acordo com o que você gosta. Eu gosto do jogo solto, jogo bonito, jogo extremamente ofensivo. E o meu time até conseguiu, em determinados momentos, ser assim. Mas, na maioria das vezes, o que aconteceu é que a gente tinha que ganhar os jogos. Ali você não joga para ter aquele prazer de você jogar, embora aquele time tenha dado muito prazer a muita gente, e a mim também conseguimos. Mas a ideia é você jogar e classificar, cara, porque é um campeonato dificílimo, é mais difícil do que a Série A. A Série A, você, por exemplo, esse ano, provavelmente, você vai ter 8 times muito felizes, né? Classificou para a Libertadores, pode ser que você classifique só 6, ou você classifique 8, e depois você vai ter mais 7 felizes da vida, porque 6 felizes da vida, porque vai para a Sul-Americana, e vai ter 4 muito tristes, porque não aconteceu nada, foram rebaixados. Na Série B, só 4 ficam felizes.
Os outros 4 ficam revoltados, os últimos, e os que não classificaram, todos aborrecidos. Ninguém fica satisfeito, porque você vai chegar muito perto. Se você pegar o Novo Horizontino, ano passado, ele chegou muito perto de classificar, e nas 2 últimas rodadas ele não classificou. Então, tem que ter cuidado o tempo todo. É isso mesmo, vai oscilar um pouquinho, um outro, vai ganhar alguns jogos que não merece, vai perder alguns jogos que não merece perder, mas acontece de perder. É uma divisão difícil. Então, o que eu digo para eles é o seguinte: curtam a posição que vocês estão no momento e vão embora. Pô. Eu faço mentoria com o Felipe Luiz, eu vejo o pessoal reclamando do Felipe Luiz. Felipe Luiz está com 69 jogos. Sabe quantas derrotas ele tem? 7. Sabe quantos títulos ele ganhou? 3. E eu vejo o pessoal dizendo assim: por mim eu demitiria o Fernando Luiz, o Felipe Luiz, porque não pode. É absolutamente irracional, porque o torcedor é irracional. Não é que ele seja. E esses dias vi alguém falando assim: o torcedor é burro. Não, não, eles confundem. Não é burro. Ele não usa a razão, o bom senso para fazer os comentários dele na maioria das vezes. Por isso ele é torcedor, ele torce. Já vem o nome, ele torce a verdade, ele torce a realidade, ele torce o que ele vê. E graças a ele é tão gostoso o futebol. É tão gostoso o futebol e às vezes é tão triste o futebol, mas a gente tem que saber que é isso mesmo, que nós, profissionais, temos que viver dentro da racionalidade, sabendo que fora dele, todos os outros vivem na irracionalidade, porque é a paixão que comanda, e quando você é apaixonado, você às vezes é meio cego. René, não podemos deixar de passar aquela conquista, né, histórica do Coritiba em 2007. O acesso veio na 34ª rodada, mas aqui o título foi confirmado só nos acréscimos do segundo tempo daquela virada contra o Santa Cruz. Qual que era o diferencial daquela equipe que não desistiu em nenhum momento durante a Série B? Nós não desistimos. Um time que bate 4 vezes o mesmo pênalti, como foi o caso do Anderson Lima, que estava lá, eu não sei que idade você tinha naquela época, mas o Anderson Lima bateu 4 vezes o pênalti. Perdeu, o goleiro se mexeu no primeiro, pegou, no segundo, acho que houve invasão, no terceiro ele se mexeu e no quarto pênalti ele fez o gol. E eu me lembro que no dia seguinte ele conversando comigo: pô, professor, você em momento algum não pensou em me tirar? Eu digo: você acha que eu sou maluco, cara? Numa situação daquela, eu tirar você, você sequer olhou para mim, pô. Sequer olhou para mim. E a maioria do estádio estava de costas olhando para você. Então, tá tudo bem. Ele disse: olha, primeiro eu bati com convicção, o segundo, o terceiro, eu já não sabia o que fazer, o quarto eu fechei os olhos e chutei. Eu digo: então tá ótimo. Então era um time corajoso. Era um time corajoso, que viramos alguns jogos, ganhamos alguns jogos que não merecíamos. O primeiro jogo que nós ganhamos, e eu rio muito, porque o pessoal diz assim: ah, René, aquele primeiro jogo não era você, foi o Edson que dirigiu o time. Eu dei a preleção, eu dei o treinamento, e merecíamos ganhar aquele jogo. Ganhamos do Remo lá no Pará, e um jogo assim incrível. Outro jogo incrível foi o último jogo, né? Perder para o Marília, que nós não deveríamos perder, tomamos um gol quase que na saída de bola. A comemoração seria dentro do estádio e seria lindo, mas foi muito mais bonito você ter ido para Pernambuco, para Recife, e ganhar o jogo como nós ganhamos, né? Naquela virada, sem 2 jogadores, tivemos 2 jogadores expulsos, e com o gol do Iluminado, né? O Henrique Dias, o Iluminado, fazendo gol sentado, chuta, a bola cai de novo no pé dele e ele faz o gol. Espetacular aquilo. O outro do Keirson, o Henrique tinha feito o primeiro, fizemos 1-0, e o Santa Cruz já rebaixado, né? Mas com uma mala de dinheiro grandona lá dentro, aguardando eles para ganharem o jogo. E a comemoração foi a maior comemoração que eu já tive na minha vida, porque a comemoração da Jamaica
foi alguma coisa assim de que o estádio ficou dentro do estádio, ninguém saía. Então eu saí com a minha família e todo lugar que eu passava de carro, parava o meu carro, comemorava e tal. Mas a do Curitiba, essa saída do aeroporto até o estádio, foi alguma coisa inimaginável. O que aconteceu foi fantástico, foi fantástico. René, essa última passagem pelo Coritiba foi como um head esportivo em 2022. E 2022 foi pouco antes da venda para a SAF. Aquele momento, você já percebia que o Coritiba precisava de uma nova administração, da venda da SAF, para buscar novos rumos? Olha, eu falar de nova administração é que o pessoal não entende mais ou menos o que aconteceu por ali, né? Porque o presidente era um cara espetacular, espetacular. Ele era tão correto que chegou um determinado momento e eu disse para ele, presidente, se nós não tirarmos o treinador agora, nós vamos cair. Não tem jeito. Renê, você não eu não estou dizendo que eu não gosto do treinador, mas o treinador tem um tempo de validade. Às vezes o desgaste vai acabando com o teu vestiário. E o nosso vestiário estava muito ruim com o Moriningo. Muito, muito, muito. Todos os jogadores, de uma forma ou outra, inconformados. E aí chega o momento que você que está vendo o panorama de fora tem que dizer assim, tem que tomar uma atitude. E o Juarez disse para mim assim, de jeito nenhum. Eu me demito, mas eu não tiro ele e não tiro você também. Eu prometi para vocês que vocês vão até dezembro. Eu disse, presidente, aí ficou 1, 2 e perdendo os jogos no finalzinho. Aí quando chegou, eu reuni com ele e disse assim, presidente, preste atenção numa coisa. Se você se demitir, você vai sair e todo mundo vai te chamar de covarde. Se tomar uma atitude agora e o time cair, você está trabalhando, tomando atitude, mas você tem que tomar. Já que você não quer ficar mal com um ou com o outro, mande os dois embora. Pode me mandar embora. E se você está falando sério, eu estou falando sério. O time precisa. Tanto que no dia anterior, eu conversei muito com o Guto. Eu liguei para o Guto e disse, Guto, você é o nome que virá para cá. Preste atenção, o que você tem que fazer. E o que eu preciso fazer, René? Eu vou chegar e bater. Não, 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 não. Chega aqui dando treinamento. Nosso grupo é muito bom. Esse time contigo não vai cair. Fique tranquilo que não vai cair. E aí saímos e o Coritiba, mas o Coritiba foi saneado para que a SAF chegasse. Alguns clubes deixaram o clube explodir totalmente, totalmente, e até agora não conseguiram solucionar. Você vê, o Coritiba não está tendo resultados esportivos desde que a SAF assumiu e agora começa. Mas não é problema de problema na justiça, não é problema de trabalho, não é problema de falta de pagamento, absolutamente nada. Erraram em algumas coisas, e eu acho que a maior deles é quando o treinador da base, o Gustavo, estava e o time começou a ganhar jogos muito bem, e aí contrataram 5 ou 6 jogadores, estranhamente a contratação daqueles jogadores, e ele, muito novo, teve que botar os jogadores, o time foi para baixo, e ali, se não mexem daquela forma, jogadores com prazo de validade, na minha opinião, que nem estava compatível com o Curitiba. Então, o problema não foi a administração do Juarez que deixou não, a SAF pegou o Curitiba de uma forma muito bem estruturada. Eu acho que administrativamente foi uma das transferências de SAF. Vamos colocar o Bahia, que foi muito bem, porque estava todo muito bem organizado. O Curitiba estava administrativamente muito bem organizado. Administrativamente, não falo financeiramente. Financeiramente, o Curitiba tinha muitos problemas. E aí, são opções que a SAF foi tomando, pessoas que entraram, e aí não deram muito certo, mas eu acho que agora, mais rodados, né, mais equilibrados, eu acho que a classificação virá e acho que eu vejo um futuro muito bom para o Curitiba, porque Curitiba tem tudo, pô. Curitiba tem tudo aí.
Aí diz assim, Renê, que tudo é isso? Digo, a torcida do Curitiba é fantástica. Esse estádio é fantástico, tem que ser usado. Você sabe quantos jogos eu perdi aí? Perdi um jogo, foi o jogo do Marília. Eu não perdi nenhum outro jogo aí, porque isso é um plus. Essa torcida realmente tem alguma coisa diferenciada que faz o estádio pulsar. E se você levar isso, você não pode jamais, jamais achar que a pressão que a torcida coloca é negativa. Ela não é negativa. Basta você saber utilizar ela. Porque a energia tem dois pontos. Ela tem um ponto positivo e um ponto negativo. Você vai saber que ponto você vai usar, que extremidade. E nós sempre usamos a extremidade de trazer, fazer um mastermind. Então, eu acho que o Coritiba vai voltar à primeira divisão. Acredito que volte como campeão. E isso é muito importante. Eu sempre falava isso para os jogadores. Ao Coritiba não basta voltar à primeira divisão, tem que voltar como campeão. Pela grandeza do Coritiba, né? Eu acho que agora na primeira divisão, me corrija se eu estiver errado, eu acho que não tem nenhum ex-campeão brasileiro da Série A. Eu acho que não tem, é só o Curitiba. Então ele é o maior. Tem o Atlético Paranaense também. É o Atlético Paranaense, tá. Tem o rival aí, né? O rival que deu uma subida. E eu estava vendo a agenda. Esse jogo, se eu não me engano, é outubro 14. Se eu não me engano, eu estava vendo a minha agenda. Eu gostaria muito de estar presente nesse jogo. Não sei se a agenda vai permitir. Se permitir, eu vou estar presente. Eu quero estar nesse jogo. O Atletiba? É Atletiba, eu quero estar Dia nesse 19. jogo. É 19, né? Isso aí. Isso. Eu achei que era 14 e eu poderia. No 19, eu tenho uma palestra. Eu tenho dado muitas palestras agora e eu acho que eu tenho uma palestra nesse dia. Legal. Renê, você falou no começo ali do nosso bate-papo sobre a Jamaica. Hoje lidera o seu grupo ali nas eliminatórias. Está dando um passo importante para voltar à Copa do Mundo. De longe, você acompanha muito bem essa Jamaica. Como que você vê o crescimento do futebol jamaicano novamente? E você ainda tem o reconhecimento, o carinho do povo jamaicano mesmo de longe? Eu lancei, esse ano, eu fui à Jamaica e lancei o meu livro, The Impossible Dream, né? Sonhos Impossíveis. E, inclusive, a minha palestra é Campeão dos Sonhos Impossíveis, Líder Impactante. Aí eu conto toda a história que aconteceu na Jamaica e eu pego tudo que eu fiz na Jamaica em termos de uma grande empresa, porque o futebol é uma grande empresa. Então você tem que fazer um planejamento. Primeiro você tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer um planejamento, você tem que criar culturas, você tem que ter metas, você tem que ter objetivos, tem que ter prazos. Então tudo isso eu conto como eu fiz da Jamaica e passo isso dependendo da empresa que me contrata, o que eles querem? Superação. Eu digo, perdi de 6-0, teve uma briga danada e conseguimos superar. Aí eu quero liderança. Eu digo, olha, quando eu cheguei lá, eu tive que modificar tudo no país. Então a gente vai colocando nesses termos nas nossas palestras, tem sido muito bem aceita pelo mundo corporativo. Mas tem sim, e esse ano a Jamaica vai ter que fazer força para não se classificar. Nós jogamos 20 jogos, para poder nos classificar em terceiro lugar. Classificou Estados Unidos, México e Jamaica. México, Estados Unidos e Canadá já estão classificados. E o que a CONCACAF fez? Ela fez uma arrumação, porque tem mais 3 vagas. Então ela arrumou em grupos de 4. Então a Jamaica vai fazer 6 jogos. E olha o grupo da Jamaica. Jamaica, Trinidad e Tobago, Bermuda e Curaçao. Bermuda e Curaçao é para ganhar de 4-0, 5-0, 6-0. Curaçao é campo sintético, mas é bom de se jogar lá. Não vai ser ruim. Bermuda já ganhou, Curaçao vai ganhar também. Ganhou de Trinidad e Tobago em casa de 2-0. Então, ganhando Curaçao e Bermuda, acabou, já está classificado. O único concorrente seria Trinidad e Tobago, mas se perder, já acabou ali. Dependendo do saldo de gols, não tem como não ir. Então, vai ser muito legal. Todos os jogadores jogam fora.
todos os jogadores jogam fora. Eu só tive 3 jogadores que eu peguei nas últimas 6 rodadas das 20 que eu joguei. Eu fui à Inglaterra e peguei 3 jogadores que eu precisava dar um pouco mais de profissionalismo para o meu time na última fase, que era uma fase difícil. Agora não. Eu estive lá no lançamento e pude até fazer uma palestra lá para a delegação toda que estava concentrada para um jogo e mostrei para eles a diferença do que era. E aí, quando eu vi no estacionamento do hotel, eu brinquei com eles. Rapaziada, eu vi Mercedes-Benz, BMWs, eu vi vários carros aqui fantásticos. Sabe o que nós tínhamos? Nós tínhamos bicicletas. Nós não tínhamos, ninguém tinha carro. Aliás, um jogador tinha táxi. Ele era motorista de táxi e ele tinha um táxi. Então, era o carro que nós tínhamos na nossa delegação naquela época. Hoje, não. Hoje, todos os jogadores são profissionais, jogam nas ligas através do mundo. A liga que nós criamos lá na Jamaica está mais fortalecida agora, tem uma liga organizada. Então, me deixa muito feliz. Inclusive, a primeira vez que um time feminino saiu foi quando eu trouxe a seleção feminina da Jamaica. Eu trouxe aqui para o Brasil e eles fizeram um camping aqui durante alguns dias. O Alfredo Montesso, que é de Rio Claro, que é sempre meu assistente, né? Ele dirigiu essa seleção aqui no Brasil e depois nós estamos vendo agora a seleção feminina jamaicana também fazendo um papel muito bonito e vários jogadores jogando a Champions League lá na Europa. Muito legal isso. Bacana. E René, para a gente fechar, quero falar com você, acho que do assunto mais polêmico da sua carreira, que é a famosa entrevista em 2010, quando você fala que estamos criando um monstro para falar sobre o comportamento do Neymar na época, naquela primeira passagem dele pelo Santos. Como que você vê o Neymar 15 anos depois, até com todas essas dificuldades físicas que ele tem para conseguir uma sequência em campo, e você acredita que ele ainda é a maior esperança do Brasil para a Copa do Mundo do ano que vem? Olha, se eu der uma entrevista e me fizerem essa pergunta, eu vou dizer assim, cara, você não sabe nada, né? Porque todos, qualquer lugar. Um dia desses, a minha esposa foi com uma das minhas netas a uma festa de escola. Eu não pude ir, lamentavelmente. E o pai de criança disse assim, olha, essa aqui é a neta do René Simões, aquele que odeia o Neymar. Aí minha esposa disse, peraí, o senhor está vendo alguma confusão aí. O senhor falou que o meu marido odeia o Neymar. Onde é que o senhor viu isso? Meu marido nunca falou isso. Ele, não, é que ele deu... Não. Ele tentou ajudar o Neymar e pediu que educassem o Neymar para que ele se tornasse um jogador profissional e que ele fosse tão profissional quanto o talento que ele tem. O talento dele é indiscutível. Eu digo sempre a todos, olha, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, os 2 jogadores com o maior repertório criativo que eu vi na minha vida. Renê, peraí, você está esquecendo Pelé. Bom, Pelé, vamos falar de ser humano. Pelé não é ser humano. Pelé é alienígena, é outra história. Né? Você está falando do Zico. Zico, o repertório deles de jogada é maior do que o Zico. Você está comparando ao Messi, o repertório de jogada do Ronaldinho Gaúcho e do Neymar, maior do que o Messi, maior do que o Cristiano Ronaldo. Não tem igual. Então, o que a gente lamenta é que realmente a gente ainda não tem na nossa seleção brasileira esse jogador que chama de jogo, toque em mim, deixa que eu resolvo, eu vou segurar e vou fazer, a gente não tem. Ele pode ser esse jogador, agora para ser esse jogador ele vai ter que dar um giro de 360 graus na vida dele, ele vai ter que entender quais são os sabotadores deles. Eu, como mentor que eu faço de executivos, de jogadores, de treinadores, eu digo sempre para eles, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os nossos sabotadores. Quem é que me sabota? Por que eu faço isso? Eu faço isso não é porque eu quero, tem algumas coisas que eu faço e alguém diz assim, pô, é legal isso que você faz? E você diz, não é legal, mas eu não consigo deixar. Então, é identificar o teu sabotador. Identificou o teu sabotador, é você entrar em treinamento. Porque na vida
Tudo é tomar consciência. Quando eu tomo a criança, eu brinco sempre quando eu dou alguma palestra que eu falo, por que a criança faz xixi e cocô na fralda? Porque ela não tem consciência de que não pode. Aí o pai começa a dizer, não pode fazer isso, não pode, não pode. Ela começa a tomar consciência, mas ela não é treinada ainda. Aí quando ela faz, ela chora, pede o pai. Aí daqui a pouco ela começa a treinar. Ela tem consciência, ela treina, ela chega até a porta do banheiro, mas ainda dá uma escorregada, fica chateada, chora. Daqui a pouco, ela consciente, treinada, ela vai ao banheiro e desfralda. Então, na vida da gente, qualquer coisa, você tem que tomar consciência. Eu sei qual é o problema? Se eu sei, 50% está resolvido. Vou treinar agora. O que é que eu preciso fazer para sair desse local, desse buraco que eu me meti, que às vezes eu não quero, acontece, e treinou, você vai virar competente. Então, é consciência, treinamento e competência. Então, eu acho que não se discute o quanto ele joga de futebol, não se discute o talento dele, se discute o quanto ele, dele mesmo, põe a favor desse talento para ganhar jogos, para ganhar títulos, para ser o melhor do mundo e para ajudar o Brasil a ser campeão do mundo. Isso aí só ele pode fazer. Ou alguém pode fazer do lado dele, que não são os parças. Os parças não vão dizer para ele, isso que você está fazendo está te levando a isso, vamos modificar. Não vão. Ele tem que pegar alguém que possa ajudá-lo. E, da minha parte, eu fico sempre reconhecendo como um grande talento, que até agora ainda não pode abraçar um troféu de campeão do mundo. Porque só pode segurar no troféu campeão do mundo quem foi. Os outros não podem colocar a mão. Você não pode, eu não posso, ele não pode colocar a mão. E quem foi campeão do mundo pode colocar a mão nesse troféu. Você falou de dar um giro. Ainda tem tempo de dar esse giro para a Copa do Mundo? Acho que sim, cara. Nós estamos há 8 meses de uma Copa do Mundo, né? E o talento que ele tem, agora, era preciso o seguinte, eu quando faço mentoria, um CEO, por exemplo, eu digo assim, olha, vamos fazer a mentalização e a visualização do que você quer, através de alguma coisa física, O que eu faria com o Neymar? Eu digo, olha, compre uma Copa do Mundo pequenininha, uma réplicazinha pequenininha e uma bola, a bola de ouro que todo mundo ganha. E fique o tempo todo olhando para essa bola. Essa bola, visualize você levantando essa taça, porque você vai ser o campeão do time. Visualize você levantando essa bola de ouro. E aí é o seguinte, qual é o preço que eu tenho que pagar para fazer o que eu estou visualizando? Então, toda vez que eu estiver cansado, toda vez que eu estiver desanimado, toda vez que o meu sabotador quiser me travar, eu olho para aquilo e digo, não, está ali meu objetivo. Eu quero ali, eu quero é aquilo. Sai de mim, sai daqui. Que tem vozes que você escuta, né? E que vozes que ouvido você está dando a que vozes. Então, se você tem alguma coisa que você visualiza, sai daqui. Eu não vou fazer isso porque o que eu quero está ali na minha frente, é palpável. Você pega ali e diz assim, opa, isso é palpável, eu quero. Então, esse novamente é o conselho que eu dou para ele. Dei conselho aquela vez, acho que ajudou, eu acho que ele teve uma melhora, pelo menos você nunca viu ele brigando mais com um treinador, você nunca mais viu ele entrando em polêmica de ter um gol e ele ficar no campo dele, não vir para o campo dele, foi o que aconteceu naquele jogo, então eu acho que ele teve uma melhora. As outras coisas, ele precisa realmente se conscientizar. Tá certo, então, Renê Simões, muito obrigado pela entrevista, obrigado por atender um Dois Esportes. Esperamos que você seja um torcedor pé quente neste ano, torcendo pelo Coritiba e pela Jamaica. Obrigado, Renê. Todas as vezes que eu fui aí ao Couto, nós ganhamos. Teve um jogo que nós ganhamos no finalzinho, foi 47, se não me engano, foi Vila Nova, eu acho. O time estava vaiado, estava ruim, e foi lá e o time ganhou. Não perdi nenhum ainda. Pé quente. Sucesso aí e que Deus abençoe a todos, que derrame sabedoria na comissão técnica, o Nascimento que veio agregar, o Denis, meu afilhado de casamento, o Moza, o primeiro contato que eu tive com ele foi em 2000, quando eu levei ele para o Flamengo.
Fui eu que fui resolver toda a situação dele. Então, estou aqui na torcida, por ser torcedor do Coxa e por ter essa comissão técnica que eu admiro muito. Obrigado, René Simões, e obrigado a você que ficou até agora aqui na nossa entrevista com o René Simões. Valeu, galera. Até a próxima.